Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Essas palavras de Jesus, registradas em Mateus 7, verso 15, ecoam como um alerta atemporal. Ele sabia que os perigos que rondavam seus ouvintes há 2000 anos ainda estariam presentes em nossos dias. Essa advertência é mais que um conselho. É um chamado à vigilância, à sabedoria e ao discernimento espiritual. Os falsos profetas se apresentam de maneira sedutora. Vestem-se com trajes de bondade, falam com eloquência e oferecem promessas que agradam aos ouvidos. Aparentemente, nada neles desperta suspeitas. São como ovelhas pacíficas, dóceis, confiáveis. Mas, no íntimo, escondem intenções perigosas. Seus corações não estão voltados para Deus, mas para si mesmos, para seus próprios interesses, suas próprias ambições. Esses lobos não buscam guiar o rebanho, mas consumi-lo. Suas palavras podem ser doces, mas carregam veneno. Eles não vêm para edificar, mas para destruir. Eles se alimentam da ingenuidade dos incautos, daqueles que não se firmaram na palavra e que ainda não aprenderam a distinguir o bem do mal. O Mestre nos alertou para não julgarmos apenas pela aparência. Ele nos ensinou que para identificar os verdadeiros servos de Deus, é necessário observar seus frutos, pois, assim como uma árvore boa dá bons frutos e uma árvore má dá frutos ruins, assim também os homens revelam sua essência por meio de suas ações. Palavras podem enganar, mas os frutos não mentem. E quais são esses frutos? São obras de amor, humildade, justiça e verdade. O verdadeiro profeta busca glorificar a Deus, enquanto o falso busca engrandecer a si mesmo. O verdadeiro guia aponta o caminho que leva ao Pai, enquanto o falso desvia os passos para o abismo. Por isso, precisamos aprender a discernir. Mas como cultivar esse discernimento? Ele não surge do nada. Ele se desenvolve por meio de uma vida enraizada na palavra de Deus e em oração constante. A Bíblia é o nosso manual para identificar a verdade. Quando a conhecemos profundamente, quando meditamos nela, ela se torna como uma luz que ilumina nossas escolhas e expõe as trevas ao nosso redor. Além disso, o discernimento vem da comunhão com o Espírito Santo. É Ele quem fala ao nosso coração, quem nos alerta quando algo está fora do lugar, quem nos dá forças para resistir ao engano. Um coração cheio do Espírito é como um campo protegido. As sementes do erro não encontram espaço para germinar. No entanto, devemos ter cuidado para que a vigilância não se transforme em paranoia ou em desconfiança generalizada. Jesus nos chamou a sermos prudentes como as serpentes, mas também simples como as pombas. Nossa vigilância deve vir acompanhada de amor, de paciência e de um desejo sincero de buscar a verdade. Vivemos em tempos onde muitos se apresentam como portadores da verdade. Redes sociais, púlpitos e plataformas de influência estão cheios de vozes que clamam por atenção. Nem todas, porém, são movidas pelo Espírito de Deus. Algumas promovem divisões, outras espalham falsas doutrinas e muitas são guiadas pelo desejo de lucro ou poder. É aqui que a advertência de Jesus se torna mais urgente do que nunca. Ele nos chamou para sermos como sentinelas, atentos às armadilhas do inimigo, mas também para permanecermos firmes na confiança de que Ele, o bom pastor, não permitirá que o seu rebanho seja destruído. Então, o que fazer? Primeiramente, precisamos avaliar a nós mesmos. Estamos firmes na palavra, pois aqueles que não têm raízes profundas são os primeiros a serem levados pelo vento do engano. Depois, devemos aprender a examinar tudo à luz das Escrituras. Não aceitemos qualquer ensinamento sem questionar. Não sigamos qualquer liderança sem antes observar os frutos. Não nos deixemos seduzir por palavras bonitas que desviam o foco de Cristo. E, acima de tudo, lembremos que a verdade sempre triunfa. Os lobos podem enganar por um tempo, mas jamais prevalecerão contra o rebanho do Senhor. A luz expõe as trevas, e os planos dos falsos profetas
são sempre frustrados diante do poder de Deus. Sejamos, pois, vigilantes. Guardemos o coração e os passos, e sigamos confiantes, pois o bom pastor que deu a sua vida por nós continua a nos guiar, proteger e conduzir ao caminho da vida eterna. Cuidado com os falsos profetas. Mas não temais. O Senhor está conosco, e com Ele jamais seremos confundidos. Os falsos profetas não se apresentam como ameaças evidentes. Eles chegam disfarçados de bondade, com palavras doces e promessas atraentes, conquistando a confiança dos incautos. Mas, assim como um lobo em pele de ovelha, a sua verdadeira natureza está oculta, esperando o momento certo para devorar e destruir. Jesus nos alerta. Não devemos julgar pelas aparências, mas pelos frutos que cada um produz. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, assim como uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Observe os atos, os comportamentos e as consequências do que é ensinado. Pergunte a si mesmo: esse fruto gera vida, paz e justiça, ou traz divisão, confusão e escravidão? Os falsos profetas alimentam-se da ingenuidade, manipulam as escrituras para benefício próprio e se escondem atrás de um manto de religiosidade. Suas intenções, porém, são sempre egoístas. Buscam poder, reconhecimento ou riqueza às custas dos mais vulneráveis. Lembre-se das palavras de Cristo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A verdadeira fé se reflete na obediência e no amor. Portanto, estejamos vigilantes. Sejamos como o agricultor que examina cuidadosamente a árvore antes de colher os seus frutos. Que possamos discernir, com sabedoria e oração, aqueles que realmente são enviados por Deus, daqueles que caminham nas trevas, travestidos de luz. O verdadeiro discípulo de Cristo não busca aplausos, nem utiliza a fé como instrumento de manipulação. Ele serve com humildade, apontando sempre para Deus e não para si mesmo. Os falsos profetas, por outro lado, seduzem com discursos eloquentes, mas suas palavras carecem de substância espiritual. Eles pregam o que agrada aos ouvidos, mas desviam os corações da verdade. Devemos lembrar que a verdade nem sempre é confortável, mas é libertadora. Jesus nos chamou para andar no caminho estreito, não na ampla estrada da conveniência. E é nesse caminho estreito que o discernimento se torna essencial. A palavra de Deus é o nosso alicerce, a lâmpada que ilumina os passos e revela as armadilhas escondidas. Portanto, mantenha-se firme. Teste cada espírito, como nos ensina o apóstolo João, para ver se vem de Deus. E, acima de tudo, viva de forma que a sua vida seja um reflexo do amor e da justiça do Senhor. Assim, você estará preparado para reconhecer o falso e permanecer na verdade. Em um mundo cheio de enganos, o chamado de Cristo é claro: vigiai e orai. Não se deixem levar por palavras sedutoras, mas permaneçam firmes na verdade da palavra de Deus. Que nossos corações sejam guiados pelo discernimento e pela fé, pois somente assim estaremos preparados para reconhecer o verdadeiro e rejeitar o falso.